Ditas pelos convidados nesse programa são de responsabilidades dos mesmos. Não refletem necessariamente no quadro de ética da Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiro da Verdade. Mensageiro da Verdade. Louvor, oração, Palavra de Deus e debates. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Queridos irmãos, uma boa noite de salvação para cada um dos ouvintes. Você que está sintonizado na rádio Macaé Gospel, nós estamos ao vivo aqui, Mensageiro da Verdade, e eu sou o pastor Adaelson Gomes. São 18 horas e 1 minuto, 22/7/2022, e nesta noite estamos aqui em um clima de debate, meus irmãos. Estamos em um clima de debate, tá bom? Esse debate que já foi anunciado já há 2 semanas, e nós estamos aqui unicamente para estar trazendo esclarecimento para você. Quero também te agradecer, você que está me acompanhando pela primeira vez aqui. Nós estamos aqui ao vivo no estúdio da rádio Macaé Gospel. Nesta noite aqui, eu já quero justificar a ausência de um de nossos debatedores. Infelizmente, o pastor Celso Antônio não pôde estar participando conosco. Por quê? Porque infelizmente surgiu um imprevisto para ele na última hora aqui. Na realidade, ele me avisou ainda amanhã, pela meio-dia mais ou menos, tá bom? Ele me justificou a sua ausência e pediu para remarcar. Mas como nós já estávamos já aí, divulgando, não poderíamos deixar passar batido. Então nós estamos aqui com o objetivo de estar trazendo um esclarecimento bíblico para você. O tema do nosso debate nesta noite é: o cristão pode ser de esquerda? O cristão pode ser de esquerda? Logo logo eu vou estar apresentando o participante que vai estar aqui expondo um pouquinho aí da vontade de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, vamos estar aí fazendo uma oração em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração aí. É momento de falar com Deus. Se você estiver no lugar oportuno neste momento, feche os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta noite quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Nessa sexta-feira, meu Pai, estamos aqui unicamente para estar trazendo um esclarecimento bíblico, Senhor, para o coração de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos participantes. Que o Senhor venha estar já abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, cada lar a qual essa transmissão está chegando, pessoas que têm nos acompanhado por lives, ou até mesmo, Senhor, pelo aplicativo aí da Rádio Macaé Gospel, pessoas que têm nos acompanhado também pelo meu canal do YouTube, pelo canal do YouTube da rádio, Senhor, mas que todavia que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, cada um desses corações que estão sendo alcançados nesta noite, ou a qualquer momento, a qualquer hora e qualquer lugar, meu Pai, a qual, meu Pai, pessoas vão estar tendo alcance, Senhor, a essa transmissão. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um e nos dê, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, um bate-papo abençoado. É o que eu lhe peço nesta noite e lhe agradeço. Amém. É isso aí, meus amados irmãos, são 18 horas e 4 minutos, você está sintonizado na rádio Macaé Gospel e nós estamos no programa Mensageiro da Verdade e eu sou o pastor Adaelson Gomes. Estamos ao vivo e eu já quero, sem perca de tempo, estar anunciando aqui o nosso participante que nesta noite irá participar conosco aí, está nos ajudando a estar trazendo um esclarecimento. Na realidade, nesse ponto de vista, eu me sinto muito à vontade de estar mediando um debate, porque sobre política eu não levanto a bandeira nem da esquerda e nem da direita, tá bom? Eu sou meio laico nessas duas partes aí, até porque eu tenho as minhas convicções e não enxergo muita diferença em um e outro. Mas o pastor Fábio Assis, perdão, se não me lembrar, pastor Fábio Assis vai estar participando conosco aqui nesta noite,
Pastor Fábio Assis é da Assembleia de Deus, Ministério Macaé. Isso aí, meus irmãos. Eu estava até agora comentando, né? Mas do nada dá um brancão em nossa mente. Mas é assim mesmo, eu sou esquecido. Pastor ele é conhecido por ser esquecido, né? Todo pastor é esquecido. Eu não conheço um pastor que lembra das coisas facilmente. A maioria são todos esquecidos. E pastor Fábio Assis vai estar comentando um pouco da palavra de Deus aqui em nossos corações e no ponto também do debate. Mas primeiramente quero estar dando a oportunidade para o pastor se apresentar, em nome de Jesus. Amém. Quero primeiramente saudar a todos os ouvintes, todos os telespectadores que nos assistem através das redes sociais, o WhatsApp, YouTube, né? Com uma boa noite, debaixo da graça, debaixo da paz do Senhor nosso Deus. Que essa paz ela venha permear esse ambiente e o seu ambiente também aí no seu lar, né? Quem não me conhece, o pastor Adaelso já nos apresentou, sou o pastor Fábio Assis, casado com a irmã Lucimar, né? Pai de 3 filhos, congregamos ali na Assembleia de Deus Ministério Macaé, aqui na Rua 1 de Nova Holanda, presidido pelo então pastor presidente, pastor Josué Alves Correia. É isso aí, meus irmãos. Nosso irmão aqui está próximo, né, da sua igreja. Eu não conhecia o pastor, vou chamar o pastor Assis, tá bom? Que é o nome que vem na minha cabeça. O pastor Fábio Assis, não é isso? E o Senhor vem estar abençoando a vida do nosso irmão e internauta que está nos acompanhando. Se você tem alguma dúvida ou tem alguma curiosidade para passar, deixe aí nos comentários que nós iremos estar expondo aí ao vivo. O nosso irmão Rodrigo Massal, que nos acompanha, não perde nenhum programa nosso aqui, já deixou um comentário. Logo nós estaremos aí vendo. Pastor Fábio, a sua posição a respeito do cristão pode ser de esquerda. A qual lado o senhor defende? Se sim ou se não? Qual lado o senhor defende aí? E se sim, por que sim? Porque o cristão pode ser de esquerda. E se não, por que não? Por que o cristão não pode ser de esquerda? Olha, na verdade, essa coisa de poder ou não poder é muito condicional, né? Parafraseando o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele nos traz a seguinte informação, esse texto bíblico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso. A pergunta não é pode ser de esquerda, né? A pergunta é deve ser de esquerda. Então eu acho que talvez ficaria melhor empregado dessa forma, porque eu venho aqui, nós somos assembleanos, né? E nós aprendemos segundo a teologia de Jacó Armínio, sobre a teologia do livre-arbítrio, né? Então, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus que impede alguém de tomar decisões, de tomar atitudes ou de fazer escolhas, né? Ora, se alguém pode ser de esquerda ou pode ser de direita, isso fica a cabo, né? O que eu acho que a pessoa deve é analisar os valores ou os princípios de qual lado esteja alinhado com o Evangelho, com a bandeira da fé, com aquilo que ele defende, né? Com certeza. Isso mas é poder ser, né, de né? esquerda ou poder ser de direita, pode. Todas as coisas são lícitas, porém nem todas convêm. Isso aí é algo muito interessante, porque é importante entender, fora de partido e fora de candidato, é importante entender a ideologia defendida por cada classe, não é isso? É como não o nosso outro irmão queria estar debatendo aqui, não pôde estar vindo por causa de imprevisto. Então vai ficar mais ou menos um bate-papo mesmo, vai ficar mais ou menos um bate-papo, não vai ficar nem um debate, tá bom? Mas é interessante nós como os cristãos está entendendo, não é? Qual a bandeira defendida por uma classe e qual bandeira defendida por outra classe. Nós sabemos que existe tanto dentro da direita chamado quanto da esquerda
Existe classes defendidas que é aplaudido pelos cristãos e outros que são rejeitados, seja na direita e seja na esquerda. O senhor fala que todavia o cristão pode qualquer coisa, mas tem muita coisa que não deve, não é isso? E no seu ponto de vista, por que o cristão pode, ou melhor ainda, deve ou não deve ser de esquerda? A pergunta é pertinente, né? E vai ser durante todo o bate-papo, né? Que é a pergunta pela qual nos trouxe aqui, né? Como eu já falei anteriormente, nós temos que entender o que é a agenda da esquerda e o que é a agenda da direita, né? Quais são os valores que pautam, que direcionam, né? Quais são os princípios que tem na direita e os princípios que tem na esquerda, né? A gente tem que tomar até certo cuidado, pastor Adaelson, para que a gente não crie um clima político, né? E nem venhamos ser confundidos aqui, porque somos servos de Deus, estamos aqui, na verdade, para defender a bandeira do Evangelho, né? Sobretudo, a bandeira que eu vou defender é a bandeira do Evangelho. E a pauta que estiver alinhada com os valores desse Evangelho, né? Os valores bíblicos, os valores, a doutrina da fé cristã, que orne, né, algo que vá na mesma direção. Eu tenho que estar nessa direção, não com algo que venha na contramão desses valores, desses princípios bíblicos. E quando a gente analisa, quando a gente observa, primeiro a gente tem que falar da origem, né? Quando a gente fala de direita, fala de esquerda, a gente tem que entender que tudo tem um princípio. Sim. Né? E é bem verdade que já existia, né, as teorias de Paine, as teorias de Burke no iluminismo, no início do século XVIII, né? Mas isso ficou mais aflorado quando foram divididos dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Na Revolução Francesa. Né? Exatamente, 1789, a Revolução Francesa. Dois grupos foram divididos, né? Os girondinos, né, considerados conservadores, considerados mais moderados. Os jacobinos, considerados mais revolucionários, exaltados, né? Um povo mais aguerrido, né? Enfim, que representava a esquerda naquela ocasião, né? Os girondinos, eles ficaram à direita e os jacobinos ficaram à esquerda, já ali representando o que é a direita e o que é a esquerda. A Revolução Francesa, onde no dia 18, o golpe do 18 de Brumário, onde o rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, são depostos, né, são guilhotinados, 1793, e Napoleão Bonaparte assume como imperador, né? A partir dali, eu entendo, a partir daí, que a esquerda, ela nasce de uma certa rebelião, né? Porque existia um reino, né? A França sempre foi um país soberano, né? Na monarquia. A monarquia sempre foi algo que... Tanto que depois voltou para a monarquia de novo, né? O Império Napoleão, quando ele perdeu a batalha lá em Waterloo, né, para o Duque de Wellington, enfim, ele foi preso em Elba, acabou o Império Napoleônico, exatamente, também acabou o Império acabou junto com ele, e a França voltou a ser monarquia. Então, ou seja, a França voltou a ser de direita. Por um período a França foi de esquerda e depois a França voltou a ser de direita. Então, a partir desse evento histórico, né, que nós temos essa pronúncia, esse entendimento na sociedade, chamado o que é esquerda e o que é direita. E a partir daí vem muitas variantes, né? Vamos chegar na época dos filósofos e... Isso. Né, acho que o mais revolucionário, Karl Marx, né, o alemão, que ele revolucionou o dito à esquerda, né, com teorias que ele criou, né? A partir daí surgiu o socialismo. Sim. Enfim, se não só eu falo. É interessante a respeito
desta Revolução Francesa, né, começou a dar início a respeito desses jacobinos. Por mais que eu não defendo nenhuma classe nem outra, eu tenho conhecimento de algum desses assuntos. Não vou dizer que eu sou apto para estar aqui defendendo a esquerda e nem indo de contra ela, e muito menos defendendo a direita e nem indo de contra ela, porque na realidade não é muito minha área, não sou estudado nessas duas áreas, mas alguma coisa nós temos que ter o conhecimento, em especial como nós estamos em um ano político. O pastor aqui falou sobre origens, falou sobre aonde surgiu cada uma delas. Nós temos que entender que é muito importante nós sabermos a origem de todas as coisas, e no setor político não é diferente. Na realidade, desde quando eu me entendo por gente, digamos que a classe de esquerda dominaram o país. Eu estou errado? Na realidade, eu acredito que desde a ditadura para cá, quando acabou a ditadura, começou a ser o país dirigido por candidato de esquerda. Vamos lá, foi antes de Lula, foi quem? Antes de Lula, Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Depois veio esses outros candidatos, e agora por último veio esse que está como presidente da República, né, meus irmãos? Esse acredito que não é de esquerda, né? Acredito que não é de esquerda, mas até anteriormente a maioria era de esquerda, para não falar a sua totalidade. E nós entendemos, enxergamos e vimos a defesa de cada um deles, o que eles defendem, o que cada um vem estar expondo, porque tudo isso tem uma origem. O senhor pode falar um pouco a respeito desse socialismo? O que seria isso? Como que o senhor explica isso na sua palavra, defendido muito pela esquerda? O socialismo nada mais é do que a luta de classes, né? Foi instituída por Karl Heinrich Marx, né? Alemão, né? Nasceu em 1818, né? E faleceu em 1883, né? Ele foi o inventor, o criador desta teoria, né? A luta de classes. E essa luta de classes, que a princípio era a burguesia contra o proletariado, sim. Né? Ela foi sofrendo muitas variações, né? Foi sofrendo muitas variações, e logo após ela veio se amplificando entre outras lutas também, né? Sempre naquela ideia do opressor contra o oprimido. Alguns personagens, né, que no decorrer da história e estão presentes até no dia chamado hoje, eles vão sempre fazer esse papel do opressor, sim, e do oprimido, né? E hoje temos essa coisa, né, de muitos grupos, muitos movimentos, né? Geralmente os negros contra os brancos, né? Os héteros contra os gays, o pobre contra o rico, e sempre vai as feministas contra os homens, né? Vai sempre potencializando para poder colocar uma parte como opressora e uma parte como opressor, né? Essa é a ideia de Marx, e ele veio difundindo isso, e isso foi muito potencializado. Ele escreveu muitos livros, muitas teorias, e muitas pessoas defendiam essa ideia. A ideia do socialismo é a distribuição de bens, né? A igualdade social. É uma utopia. A ideia é muito boa, pastor, sabe? A ideia é muito boa, seria muito bom se funcionasse, sabe? Porque eu posso até dizer que é até uma ideia bíblica. Se você se você vê a partir de Atos, capítulo 42 ao 48, vai dizer que a igreja era unânime no partir do pão, nas orações, sim. Né? E tinham tudo em comum. E eu posso dizer que a esquerda, ela até nasceu de uma ideia bíblica, sim, sabe? Eu não estou criando heresia. Capítulo 42 ao 48 vai dizer que a igreja era unânime no partir do pão, nas orações, sim, sim. Né? E tinham tudo em comum. E eu posso dizer que a esquerda
continua. Então, exemplo, tem essa ideia, a retórica é muito boa, a ideia é muito boa, só que é uma utopia. Infelizmente, quando nós olhamos para o mapa, a gente entende que a esquerda, ou melhor, o socialismo não funciona bem em lugar nenhum. Isso. Sabe? Eu tenho aqui uma relação, né, para poder a gente discutir mais à frente, e a gente vai entender que no papel é muito bom, né? Mas na prática não é tão bom assim. Então, falando ainda de Karl Marx, ele, quando ele cria, ele motiva, ele traz esperança no coração das pessoas, principalmente os mais desfavorecidos, os mais pobres. A ideia é até boa, sabe? Mas tudo que é potencializado, ainda vinha para cá no decorrer do caminho, conversava com meu filho, e ele falava do excesso. A questão toda é o excesso, né? Por exemplo, Martin Luther King, ele defendia os negros nos Estados Unidos, né, contra os brancos. Mas ele era um pastor, ele defendia, né, quando alguém pegava uma pedra, ele falava, não, solta essa pedra. A nossa luta não é para a gente se armar, tacar pedra, né? Porque os negros eram oprimidos pelos brancos. Isso é verdade, é fato, né? Então, aí quando ele sai de cena, entra o Malcolm X. E o Malcolm X, ele é extremista, sabe? Ele quer guerra, ele quer retribuir no tapa, no tiro, sabe? Ele não tem a mesma diplomacia que Luther King tinha, sabe? Então, a questão toda é um excesso. O excesso acaba, e esse excesso acaba sempre mais potencializado na esquerda do que propriamente na direita. Isso é algo muito de ser pensado. Na realidade, porque nada excessivo é bom, né? Dentro da esquerda, como estamos falando de esquerda aí, é interessante entender que, a respeito de Karl Marx, é apenas uma ideologia dele, a respeito de... é chamado marxismo, né? Se eu não estou enganando. Isso aí. É apenas uma ideologia defendida pela esquerda. E eu já vi até mesmo alguns cristãos defendendo a respeito disso, cristãos até mesmo de esquerda, não aqui nessa cidade, mas em outra cidade. Eu já vi até mesmo alguns cristãos defendendo e dizendo que esse ponto de vista de Karl Marx tem bases bíblicas. E ele vai estar usando muito também a critério na época de Daniel. Eu já vi pessoas defendendo essas teses usando base bíblica. Mas, na realidade, até mesmo dentro do marxismo, tem muitas pessoas que acreditam que isso, na realidade, é apenas uma utopia. É algo que, no papel, é muito bonito, mas quando vai estar trazendo para a realidade, vê que foge. É tudo diferente, não bate, não tem como. É como eu já vi um certo irmão comentando, é como na visão de Daniel, aquela pedra que esmiuçava por completo aquela estátua. E isso aqui é algo muito interessante, porque não basta apenas falar, o negócio é no cumprir. E nós temos, principalmente em tempos políticos, né, meus irmãos, temos tantas promessas, temos tantas pessoas falando, mas na realidade não passa de uma utopia muitas vezes. É muito bonito as palavras, mas quando vai estar chegando para o ato, não sai do papel. Então é muito interessante, como o pastor Fábio Assis já tem comentado, na época a igreja era basicamente assim, um socialismo na prática. Era, digamos assim, era tudo de todo mundo. Era tudo de todo mundo. Ninguém tinha mais e ninguém tinha menos, mas todo mundo tinha aquilo que precisava, porque era dividido os pais da igreja, digamos assim. Isso aqui é algo muito interessante. Mas o senhor quer comentar ainda algo a respeito de Karl Marx? Sim, Karl Marx, né? Literatura de Karl Marx, o que eu vou ler, olha só. A religião é o suspiro da criatura oprimida. O coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. A religião
é o ópio do povo, ou seja, a droga do povo. Vamos simplificar: a cocaína do povo. Karl Marx ele se utiliza, né? Filósofo, ele falava bem, né? E ele exclui como se a religião não fosse necessária, né? Ele se opõe à religião e junto com ela o cristianismo que nós defendemos, né? A nossa bandeira, o evangelho. E ele na sua tese, na sua ideia, a religião é como se fosse uma droga, sabe, um entorpecente, alguma coisa para poder amenizar um coração aflito, uma mente oprimida. É como se fosse uma espécie de álcool, né? Porque o ópio era uma droga, né? Naquela época naquela época do século XVIII, assim conhecido, o ópio era uma droga, né? Que entorpecia os sentidos. Ele parafraseando a religião, como se a religião fosse esse tipo de droga, ou seja, como se hoje a religião fosse uma espécie de cocaína que tira os sentidos de alguém para que alguém possa não olhar para os problemas, possa não olhar a vida, possa se distrair com aquele tipo de droga. Essa é a ideia que ele tinha a respeito do cristianismo, a respeito da religião, né? Logo, quando o socialismo nasce com ele, sempre nasce contra as defesas, ou sempre nasce contra aquilo que defendemos, né? As bandeiras do evangelho, a pauta do evangelho, os valores do cristianismo. E o tema do debate aqui, querido, na noite desse dia o cristão pode ser de esquerda, né? Melhorando, deve ser de esquerda. Logo eu aplico, né? Veja bem, o pai do socialismo, melhor, o pai moderno da esquerda, que é Karl Marx, né? Pai do marxismo, todos que são de esquerda são fãs de Karl Marx, né? Karl Marx, ele escreve uma obra muito vasta, né? E ele influencia muitas pessoas, né? Ele influenciou muito, por exemplo, a antiga União Soviética, né? Lenin, Logo iremos comentar um pouco sobre isso, porque dentro da pauta da esquerda também é muito defendido a respeito do comunismo. É isso, aí nós iremos, assim como voltar dos comerciais, iremos comentar também um pouco sobre isso. Pode concluir. Exatamente, né? Então Lenin, posteriormente Stalin, né? Que eles defendem o marxismo, né? E governavam o povo segundo a visão de Karl Marx, segundo a visão do socialista, né? Segundo a visão esquerdista. E muita gente morreu de fome, né? De 36 a 38 houve um período chamado Grande Expurgo, quase 2 milhões de russos morreram, né? Enfim, é nesse ponto aí que chega a ser uma utopia, não é? Nesse ponto aí, é muito bonito na hora de falar, na hora de planejar, mas quando chega no consumir o ato... Exatamente, meu pastor. Exatamente. Então, quando o marxismo ele chega... agora é colocação minha, eu não estou generalizando, viu? Quando ele chega na América do Sul, né, eu acredito que quem foi o maior difusor do marxismo aqui na América do Sul foi a pessoa de Che Guevara, né? Foi a pessoa de Che Guevara. Rafael Ernesto de la Serna, né? Che é uma fala guarani, né? Que identifica como irmão, né? Ou seja, Che, irmão Guevara, né? Ele era um acadêmico, né? Ele era um universitário, cursou medicina, alguém que abraçou as filosofias de Marx e enfim. Vamos dar continuidade logo quando voltarmos dos comerciais, tá bom? Nós iremos comentar um pouco mais a respeito disso aí. Vamos nos comerciais, logo estamos de volta.
Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já voltamos. Se sua marca ou seu produto não vende, pode ser algumas coisas: o preço, a qualidade e onde você está divulgando. Mas se seu produto tem preço bom e qualidade, pode ser a forma que você está divulgando. Às vezes, você sabe vender, tem um bom produto, mas não sabe divulgar. Divulgue com quem entende do assunto e no lugar certo. Divulgue numa rádio de grande audiência que vai impulsionar suas vendas. Divulgue na Rádio Macaé Gospel e tenha retorno garantido. Rádio Macaé Gospel, a rádio dos anunciantes. Ainda não sabe como manusear o app Itadesp? Na tela inicial irá aparecer essa tela mostrando cada ícone do aplicativo. Aqui irá mostrar cada grade de matérias de cada curso. E concluindo a aula, você pode estar marcando no aplicativo aula concluída, assim nos cursos médios, bacharel e mestrado. No ícone localização, você encontrará o local das aulas presenciais. E no ícone e-mail e contato, você terá contato com o seu professor. E no ícone aula semanal, estará disponível para os alunos a aula da semana. Lembrando que a cada semana será atualizada a aula no aplicativo e também ficará disponível cada aula por semana. Esse aplicativo é de uso exclusivo do aluno Itadesp. Padaria Sabor de Mel, onde você vai encontrar produtos de qualidade direto para sua mesa. Temos bolos de chocolate, bolos de cenoura, broas, biscoitos amanteigados, cavaca, biscoitos de coco, tortas doces, tortas salgadas, pudim, sanduíches naturais, cachorro-quente, pães de milho, pães de creme, pães de leite e aquele pãozinho francês quentinho saindo do forno. E ainda bebidas, sucos, refrigerantes e muito mais. Nosso WhatsApp 22 998 45 39 60. Direção Pastor Edmilson Santos e Diaconisa Audiceia Monteiro. Padaria Sabor de Mel, Avenida W5, número 422, no Lagomar, em Macaé. Procurando um lugar bom para fazer um lanche? Vem pra Lanchonete Olhos de Deus. Temos batata recheada, salgados, empadão, mocotó, dobradinha e yakisoba, hambúrguer, cheeseburger, x-bacon, refrigerantes, sucos e mini pizza. Bom atendimento e o menor preço do bairro. Não vá muito longe. Estamos situados na Rua São Mateus, número 17, ao lado da padaria Deus é Fiel, na Nova Esperança. Nosso WhatsApp 22 999 87 6424. Direção Alcimeia e Jair. Lanchonete Olhos de Deus. Vem aí! O culto de ação de graças do aniversário de 5 anos da Rádio Macaé Gospel será do dia 1º de setembro a partir das 19 horas na Assembleia de Deus Missão Avante, na Rua Lenira Moraes, número 80, no Morro de São Jorge, na Aroeira, em Macaé. Teremos a presença da equipe da rádio, o diretor Pastor André Carlos, Pastora Vânia Castro, Pastor Cristiano Silva, Pastor Washington de Oliveira, Pastor Edmilson Santos, Pastor Adaelson Gomes, Pastora Edna Valentim, locutor Zé Luiz Felizardo, evangelista Jimmy e igrejas locais. O sonho que morreu, Deus vai ressuscitar. Teremos os cantores Cláudia Flores de Rio das Ostras. Vai se cumprir, Deus vai fazer na tua vida, tintim por tintim. Auriane Braga do Rio de Janeiro. Preparem o caminho pro Senhor passar. Preparem o caminho pro Senhor passar. Paulo Goulart de Macaé. A minha vida está em tuas mãos, em ti confio, sei que vou vencer.
Gleice Passos de Macaé. Porque a mulher que ora, ela nunca sai perdendo e quando ela ora, o diabo sai correndo. Simone Moura, de Rio das Ostras. Do cativeiro meu Deus vai virar. Do cativeiro meu Deus vai virar. Edna Santos de Macaé. Acabou a prova. Neia Gomes de Macaé. Sua vitória já está assinada, não chegou atrasada. Flávia Salles de Campos e a preletora, a missionária Jeane Alves. Quando o inimigo vier nos atacar, Forme sua caravana e venha adorar a Deus conosco no aniversário de 5 anos da Rádio Macaé Gospel. esse aqui, Senhor Jesus. Está procurando uma boa kitnet para morar? Vem comigo que te falo. Na rua W24, sentido W1, próximo ao ponto final dos ônibus da City, você vai encontrar um ambiente totalmente familiar. Você só paga R$350 mensais. Entre em contato agora mesmo pelo Zap 22 999 13 9018 e fale com a Josi. Procure conhecer o passado, as ideias e valores do candidato ou candidata. Se ele já se envolveu em escândalo de corrupção, comprou votos, foi cassado pela justiça, renunciou a mandatos para escapar de punições ou se aliou a grupos envolvidos com essas práticas. Simplesmente não vote nele. Vote consciente. Agora, em Macaé chegou o que você tanto esperava. Instituto Teológico Itadesp. Temos cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. Temos aulas presenciais e online. Para mais informações, 22 999 68 3272 ou 22 988 232632. Fale hoje mesmo com o professor e pastor Adaelson Gomes. Não perca tempo. Vem para o Instituto Itadesp. Entre em contato conosco. 22 999 68 3272 ou 22 988 232632. Para crescer em conhecimento, vem para Itadesp. Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. Rádio Macaé Gospel. A original. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Vamos lá, meus irmãos. Estamos de volta. Estamos de volta, retornando para o nosso debate. Muito interessante. Estamos passando por muito compartilhamento. Continue compartilhando aí, tá bom? Seja um instrumento de Deus para estar permitindo que esta mensagem, que este esclarecimento venha estar alcançando mais vida. Pastor, pode continuar aí, em nome de Jesus, com a sua colocação. Você estava comentando um pouco aí a respeito de Karl Marx e outros detalhes. Pode continuar. Sim, estávamos falando da influência de Karl Marx, né, no mundo moderno, né? O pai do socialismo. Ele teve grande influência com a sua obra sobre líderes, né, líderes que tiveram uma notoriedade muito grande, né, prefiguraram na história da humanidade, como Lenin, como Joseph Stalin, né, e aqui na América do Sul, principalmente sobre Ernesto Rafael Guevara de Lacerda, né, que é o pai da esquerda sul-americana, ou seja, o pai da esquerda aqui na América do Sul, né? O assim chamado Che Guevara, né? Eu estava falando, né? Che é um termo guarani que é utilizado para irmão, né? Ou seja, o irmão Guevara, né? Che Guevara, ele abraçou a obra de Marx, né? E ele tinha um sonho, um desejo revolucionário de mudar o quadro político das Américas. E ele, motivado por isso, né? Ele tem alguns
admiradores, alguns seguidores, ele cria um movimento, né? E a sua ideia do movimento era a ideia de libertar a América, libertar as Américas, né? E ele começa, ele é de Rosário, na Argentina, estuda medicina, e ele vai para Cuba, né? Consegue êxito, né? Toma Cuba com Fidel Castro, se torna primeiro-ministro, enfim, depois ele vem impactando toda a América do Sul, né? Ele acaba morrendo na Bolívia, mas ele deixa um grande legado, né, para a esquerda aqui na América do Sul. E a obra que Che Guevara faz é tão grande que há muitos países até hoje, né, foram influenciados pela obra dele. A maioria dos países aqui na América do Sul, no nosso bloco, né, no Mercosul, são países que têm liderança de esquerda, né, ou que tem uma militância muito grande de esquerda que foi influenciada por ele. E como nós dizíamos, o pastor Adaelson, a ideia da esquerda não é ideia ruim, é uma ideia boa, e essa coisa, quando chega no coração dos jovens principalmente, né, traz muita motivação, porque é uma ideia que prega a igualdade social, né, prega essa coisa de tirar do rico para poder dar pro pobre, né, aquela Robin coisa, Hood, né? Isso, uma ideia revolucionária, uma ideia para poder, não, temos que ter direitos iguais, né, ela prega a igualdade, a ideia é muito boa, defender a classe trabalhadora, mas a aplicação, quando você vai ver, né, o resultado da aplicabilidade acontece totalmente ao contrário, né, do que é falado, né? Eu fiz aqui uma lista de alguns países, né, que são países de ideologia leninista e marxista, né? E eu separei alguns nomes aqui, né? Nomes como Afeganistão, Albânia, né, Angola, Benin, Bulgária, China talvez seja o mais representativo deles economicamente falando, né? Depois vem o Congo, Derg, Hungria, Iêmen, Iugoslávia, Campucheia, Moçambique, Mongólia, Nicarágua, Somália, Tchecoslováquia, Tuva, Rússia, Vietnã, né? Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina, enfim, esses países hoje são países que estão quebrados. São países que financeiramente estão quebrados e o povo passando necessidade, né? Aí eu não estou aqui para defender a direita, irmão, né? Mas quando você olha para o bloco e quando você olha para o mapa, os países mais bem desenvolvidos, países ricos, e o que mede a riqueza de uma nação? É o seu povo. É o povo que mede a riqueza de uma nação, né? Lugar onde alguém tem uma escola boa para poder estudar, tem saúde, tem saneamento básico, tem transporte público ou transporte particular. É isso que vai medir, tem casa própria, é isso que mede a riqueza de uma nação. E os países ricos, né, não são países de esquerda, são países de direita, né? É o caso dos países do bloco europeu, o próprio Estados Unidos, Canadá, né? Países como Inglaterra, são países, assim dito, né, politicamente, países de direita, né? Então eu não entendo que a esquerda ela tem uma ideia muito boa, né? Mas é como eu já falei, é uma utopia, né? Mas na prática, infelizmente, no papel a ideia é muito boa, mas na aplicabilidade não tem resultado. O exemplo maior aqui próximo do nosso país aqui seria a Venezuela. Venezuela, exatamente. E qual outro? Poderíamos também dizer a Cuba. Cuba. A Cuba são alguns exemplos de países, por exemplo, eu vou usar a expressão esquerdista, e todavia nós temos visto aí o desenvolvimento que cada um deles tiveram, em especial a Venezuela, né, meus irmãos, que está tão próximo aqui do nosso país, mas infelizmente vimos até onde que eles conseguiram chegar, né, através de uma ideologia que, na realidade, se fosse para seguir o ponto de vista ideológico, teria que estar em um patamar muito maior,
Na realidade, se nós olharmos para a nossa América do Sul, um dos poucos países que ainda estão ainda em pé nesse critério seria o Brasil, né? Como o nosso irmão ali agora há pouco estava comentando também a respeito do Uruguai, não era isso? Uhum. Uruguai também, que tem um presidente que é de direita, que tem seguido a mesma ideologia do Brasil, ou tentado seguir a mesma ideologia do Brasil. É como eu falo, eu não levanto bandeira nem de um e nem de outro, mas nós temos que abrir nossa mente como cristão e entender o desenvolvimento que tem gerado, não unicamente financeiramente falando, mas até mesmo sobre defesas ideológicas. Porque nós olhamos para o lado da esquerda e vemos classes esquerdistas, e uma das classes esquerdistas muito defendidas seria o comunismo também, que seria algo muito pesado, e só nós olharmos para alguns países comunistas que nós iremos entender o quão difícil é. Nós olhamos e percebemos que quando fala é uma coisa, mas na hora do tratar, na hora do cuidar, é completamente diferente. Vemos que rapidamente perde essa expressão do Robin Hood e começa apenas pegando para si e somando riquezas para si. E isso é algo muito complicado, e eu já vi até mesmo cristãos defendendo o comunismo como bases bíblica, mas nós que paramos para pensar, vemos, por exemplo, em nosso país, a condição que nós temos chegado e por que chegamos até aqui, e olhando para as dificuldades, teremos que entender, nós podemos ser de esquerda ou de direita, isso aí é a decisão de cada um. Aqueles que querem decidir ser de direita ou de esquerda, isso aí é algo básico. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa um pouco, digamos assim, retraída nesses dois pontos de vista. Mas, todavia, o conselho maior seria estar entendendo a ideologia defendida para enxergar a ideologia bíblica dentro de cada governo e de cada proposta. Por mais, como eu falei aqui, e o nosso pastor Fábio também já comentou muito a respeito da utopia, e isso tem aumentado cada dia mais em nossa geração, em nossas vidas, querendo ou não, isso tem aumentado, mas temos que tomar muito cuidado naquilo que defendemos e naquilo que falamos. E eu queria que o pastor falasse um pouco para nós a respeito de comunismo. O que seria o comunismo e como que o senhor pode estar separando aí sobre o comunismo? Em nosso país nós temos um partido que fala e defende muito a respeito do comunismo. Até não vou citar o nome dele aqui no presente momento, mas nós temos partido que defende. E o que o senhor enxerga, não apenas não vou dizer desse partido, mas sim desta ideologia? Então, pastor Daelson, no nosso país, no Brasil, tudo é maximizado, né? Tudo aqui é elevado à nona potência, né? Então, o comunismo, né, que está muito atrelado à esquerda, ele defende o totalitarismo, né, o autoritarismo. Você vê que os países que são de esquerda são autoritários. Vê Cuba, né? Venezuela. Se não faz a vontade do governo, ou não anda como o governo, ou é exilado, ou é expulso do país, ou é preso. Alguns perdem até a vida. É uma ditadura, na verdade, né? E o comunismo, ele defende valores, defende alguns princípios que estão na contramão dos valores e dos princípios que a igreja defende, né? Ou seja, os valores, os princípios, a pauta que o comunismo defende, ou melhor, para simplificar, para ficar bem mais claro, que a esquerda defende, destrói os valores que a igreja defende, destrói a crença, aquilo que a igreja acredita ou aquilo que a igreja defende, vão totalmente na contramão, né? É onde há o choque, é onde aí que há a separação. A princípio, quando começa com essa luta com essa ideia de luta, né?
Porque Cristo veio para promover a paz, não veio para promover luta, né? Nós somos mensageiros da paz, embaixadores da paz. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu já vi até que mesmo cristãos defendendo isso. O senhor enxerga a Bíblia como comunista? Enxerga a Bíblia como comunista? De maneira nenhuma. Eu quando eu olho para a Bíblia, eu até conversava isso com meu filho. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo uma referência à esquerda, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho até alguns textos aqui para compartilhar com os irmãos, né? Em João 21:6, né? Jesus aparece a Pedro. Pedro havia pescado a noite toda, né? E não havia pego nada. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, lança a rede, mas lança agora do lado direito, né? E Pedro, ele tem a pesca maravilhosa. Em Marcos 15:27 vai dizer que à direita da cruz havia um ladrão por nome de Dimas, e esse se arrepende, né? E tem, aleluia, uma passagem garantida para o paraíso com Jesus. Já o ladrão da esquerda, né, por nome de Gestas, né, ele era mais rebelde, ele debocha de Jesus, ele não crê, né, e ele acaba não tendo o mesmo destino, né. Em Isaías 41, versículo 13, o Senhor diz: te tomo pela tua mão direita. Salmo 118 diz que a mão direita do Senhor, ela é exaltada. Apocalipse capítulo 5, versículo 7, diz que ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, né? Em Salmo 110 diz: o Senhor me disse, se assenta à minha direita. Êxodo capítulo 15, versículo 6, Senhor, a tua mão direita é majestosa em poder. Eu tenho muitos textos aqui para poder fazer referência ou menção à esquerda, a menção à direita, né? Então, quando nós olhamos para os valores do cristianismo, né, meu irmão, são valores que estão totalmente na contramão dos valores da esquerda, né? A esquerda, ela defende hoje no Brasil a legalização de pequeno porte para as drogas, né? Tem pelo deputado Marcelo Freixo tramitando na Câmara uma proposta, né, de lei que ele quer aprovar no Supremo Tribunal Federal para legalizar o porte de um pequeno porte de droga, né, para pequenas porções, né, ou seja, logo se legalizar, descriminalizar. Essa é a fala que ele se utiliza, né? Logo a igreja, ela vai na contramão desses valores, né? Eles são a favor do aborto, né, que é a concepção da vida, o direito da vida, né, quando se interrompe uma vida, uma vez que nós entendemos, né, Jeremias, por exemplo, o Senhor, ele fala: antes de que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci e sabia o teu nome, né? Então, antes ainda que uma criança for gerada, o Senhor já havia dado a vida, né? E o aborto é um crime, irmãos. O aborto é um assassinato, é um infanticídio, né? Eles defendem essa pauta. São valores que estão na contramão da igreja, na contramão do que a igreja defende. A igreja defende a vida, a igreja defende os valores éticos cristãos, né? Eles defendem essas pautas que não ornam com aquilo que um cristão deve defender. Por isso eu não consigo entender como alguém pode ser cristão e pode ser de esquerda. Nós estamos caminhando para a etapa final, apenas trazendo uma rápida conclusão a respeito disso. Eu vou dar a palavra logo mais para o pastor Fábio. É interessante, eu já vi alguns irmãos usando também a Bíblia para estar defendendo a respeito do comunismo. Por isso que eu direcionei para o pastor Fábio Assis esta pergunta: se entendermos a palavra do Senhor, mais específico nas leis, digamos assim, no segundo livro, terceiro e quarto, e até mesmo quinto, né, o quinto livro da Bíblia, isto é, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, percebemos ali séries de leis estabelecidas e também ali os 10 mandamentos estabelecidos, algo muito interessante. É interessante, se os irmãos pararem um pouco para ler, a justiça de Deus.
a respeito das leis acerca da propriedade, leis civis e religiosas, que se encontra no capítulo de número 22 de Êxodo, vai estar nos trazendo uma certa qualidade da valia de Deus como algo apontado unicamente de abençoar a sociedade. Percebemos que, por exemplo, eu vou estar usando aqui um Estado comunista, é tudo do Estado. Civil não é dono de nada, é tudo do Estado, não é eu vou tirar do rico para dar para o pobre, não. Vai tirar tudo para dar para o Estado. Não é tirar de fulano de tal para dar para ciclano. É tudo do Estado. Já no ponto de vista bíblico, o Senhor vai estar usando a sua maneira de estar trazendo justiça sobre a terra através dos juízes que ele levanta, e ele deixa bem claro: comigo não existe parcialidade e eu também não aceito suborno. Isto é, não tem como tu estar maltratando o pobre, se vendendo por rico, não tem nada disso. Então nós entendemos o Senhor trazendo uma justiça igualitária para todos, mas nunca arrancando unicamente para dar para uns. Não existe, vou arrancar então de todos os ricos para dar para os pobres. Não existe isso. Biblicamente isso não existe. Então a Bíblia é muito extensa em todo esse critério. Uma hora já se passou. Eu vou estar dando a palavra final para o pastor Fábio e logo estaremos encerrando. Dá a sua conclusão aí. Eu fico muito agradecido, né, pela oportunidade, pelo convite, né? Fico muito agradecido pelo convite feito aqui, formulado pelo pastor Adaelson, de estar aqui, né? Aguardávamos aqui um outro debatedor, né? Mas por razões de força maiores ele não pôde comparecer. E estamos aqui compartilhando com os irmãos, né? Com todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, nada mais, nada menos do que a ideia do Evangelho, né? A ideia do Evangelho, esse Evangelho que Jesus pagou um alto preço para construí-lo, e cabe a mim e a você, meu irmão, defendê-lo, né? Jesus pagou um preço que ninguém teria condições de pagar, e muitas das vezes, por causa desse Evangelho, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, né, quando vos maltratarem, né, e vem as variações, vos caluniarem, vos criticarem, né, vos maldizerem em meu nome, ou por causa do meu nome. Logo eu entendo que todo e qualquer preço que a gente pagar para defender essa causa, esse Evangelho, irmãos, é um preço pequeno em face ao preço que o nosso Cristo já pagou na cruz. Vamos continuar defendendo os valores desse Evangelho, os princípios, a bandeira do Evangelho, né? Não vamos nos vender, irmão, por causa de um cartão de Bolsa Família. Não vamos nos vender por causa de 1 litro de leite. As eleições vêm aí. Pense bem o que vamos fazer, como vamos escolher os próximos representantes. A palavra de Deus diz que quando um justo governa, o povo se alegra, né? Mas quando o ímpio governa, pastor, a nação geme. A nação geme, né? E como a parábola de Jotão, né? A parábola de Jotão também ela fica muito clara, né? Não vamos escolher um espinheiro para reinar sobre nós, também. Deus abençoe. Isso aí, meus irmãos. Amanhã estaremos de volta em uma breve oportunidade. O pastor Fábio Assis estará conosco em nome de Jesus. Ficamos por aqui e só faltou o pastor Celso Antônio, mas em nome de Jesus vamos ter outra oportunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.